paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma palavra. Mas primeiro eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal da nossa igreja, para que você receba as notificações. Clique aí onde está escrito inscrever. Ative o sininho clicando nele. E também seja um abençoador, um semeador. Compartilhe essa palavra nas suas redes sociais, para os seus contatos. Vamos propagar o Evangelho. Vamos ser um semeador e alcançar outras pessoas, lançando a semente e deixando que o Espírito Santo possa regar. Curta também cada um dos vídeos, coloque aí o seu dizer, dê a sua posição. E também, se você precisa de um aconselhamento, de uma oração, nós temos também o WhatsApp pastoral, em que você pode estar enviando uma mensagem. Mas hoje eu quero falar sobre algo muito, extremamente importante e precioso nas nossas vidas. Sabe o que é? A linguagem. Quantas vezes nós temos errado, perdido, falhado, por não compreender, por não falar, por não alcançar o outro? Eu quero estar lendo aqui em Gênesis capítulo 11, que nos fala de uma passagem muito conhecida, que fala ali sobre a Torre de Babel. Nós conhecemos essa história e sabemos o que se passa ali. Mas vamos analisar algumas coisas e trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Em Gênesis capítulo 11, no versículo 1, nos diz assim: nos primeiros tempos, depois do dilúvio, a humanidade toda falava a mesma língua. Todos se entendiam. Então houve um tempo em que as pessoas conseguiam entender as outras. Todos, sem exceção, falavam a mesma língua. Havia compreensão, havia entendimento. Mas nessa passagem aqui em especial, nós podemos ver lá no versículo 3 que o intuito deles não era bom. Eles falavam a mesma língua, eles tinham a mesma compreensão do outro, mas o desejo, o intuito do coração deles era construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançasse o céu. Talvez você possa pensar, mas isso é algo bom, talvez eles quisessem se aproximar de Deus. Mas na verdade não, porque na outra parte do versículo nos diz assim: o desejo era construir um monumento para a fama deles e para que ficassem juntos para sempre. Assim nada nos espalhará pelo mundo, disseram. Então, quando todos conseguiram esse feito tão maravilhoso, que é poder alcançar o outro, que é poder ser compreendido e compreender o outro, o desejo do coração fez com que Deus tivesse que tomar uma providência, porque o desejo deles era mau, de fama, de ganância. E ali, quando nós continuamos lendo, Deus fala: não, nós precisamos confundi-los, para que eles não possam fazer coisas piores. O que nós fazemos, irmãos, com as armas, as estratégias que nós temos, com as coisas que nós aprendemos? Porque sabe o que realmente importa para Deus? O que move o nosso coração? Qual é o verdadeiro motivo de cada coisa que você faz? Mas eu quero trazer isso, essa linguagem, esse falar a mesma língua para as nossas vidas. Quantas coisas nós evitaríamos se soubéssemos falar a linguagem do outro, se alcançássemos as pessoas? Quantos maus entendidos você já não passou na sua vida? Por você falar uma coisa, o outro compreender outra e vice-versa. Talvez o outro estava falando uma coisa e a sua percepção, o seu entendimento foi errôneo. E aí o nosso erro continua quando nós não procuramos saber a verdade. Como que eu sei a verdade? Ou eu conheço o outro, ou eu pergunto.
Não tem outro meio. É algo bem simples. Mas isso nos fala também sobre um dos maiores, o maior exemplo que nós temos de alguém que soube alcançar e falar a linguagem de cada um e alcançar cada coração. Isso é um feito extraordinário, porque são pessoas com culturas, costumes, aprendizados, percepções diferentes. E ele usou uma estratégia que é válida até os dias de hoje. Você sabe que eu estou falando de Jesus. Jesus soube falar a linguagem dos homens. Ele soube alcançar corações, soube e ainda sabe. Porque até hoje ele continua alcançando pessoas, ele continua transformando vidas, ele continua alcançando as nossas vidas, falando as nossas linguagens. Já viu quando o Espírito Santo nos convence? Ele não precisa vir com palavras duras, ou nos forçando, ou nos ameaçando, nada disso. Ele usa uma linguagem muito, muito, muito simples. E essa estratégia que nós precisamos aprender. Sabe qual é ela? Talvez você possa dizer assim, mas isso? Sim, é isso mesmo. É a linguagem do amor. Jesus, através do amor, consegue alcançar os nossos corações. Quando estamos errados e o Espírito Santo vem ao nosso encontro, vem falando conosco, vem nos convencendo, é em amor. Ele não vem bruscamente, mas ele vem em amor. E aquilo nos constrange, porque ele sabe como nos alcançar. E ele faz isso sempre através do amor. E é através dessa estratégia, dessa arma tão preciosa, tão poderosa, é que nós podemos aprender e alcançar outras vidas. Quantos desentendimentos nos nossos lares, com o cônjuge, com os filhos, com os familiares, com os amigos, no ambiente de trabalho e até mesmo dentro da própria igreja. Quantos desentendimentos porque não falamos a linguagem do outro. Algumas vezes estamos aprendendo, estamos caminhando, estamos buscando aprender, porque isso é algo que aprendemos. Mas outros já nem querem saber. Eu vou falar a minha língua e quem quiser que me ouça e o restante que se lasque. Mas não funciona assim, irmãos. Nós vivemos em um mundo e vivemos com pessoas. Não vivemos num local inóspito, isolado. Nós precisamos lidar com pessoas. Pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que precisam de nós, pessoas às quais nós precisamos delas. E precisamos, assim como disse essa palavra, falar a mesma língua. E isso nós só conseguimos fazer em Deus, aprendendo a amar, aprendendo a ler o outro, aprendendo a olhar para o outro, não com olhos de julgamento, porque se eu quero aprender, eu preciso ouvir. Eu não posso chegar julgando, eu não posso chegar colocando a minha opinião, a minha posição. Às vezes é algo tão simples que nós complicamos tanto, por diversos motivos, cansaço, falta de paciência, falta realmente de querer aprender. Será que você para ouvir? Será que você para se colocar no lugar do outro? Jesus fazia isso. Jesus tinha compaixão. Ele olhava para aquelas pessoas e olha para nós, para mim, para você. Não, ele não olha para o nosso erro. Ele olha os motivos. Ele olha as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas dificuldades. E quantas vezes nós julgamos, ouvimos, fulano falou isso para mim.
Mas você realmente chegou para aquela pessoa, olha, é isso mesmo que você quer dizer? Não, não é nada disso que eu quero dizer. Entende, irmãos, que para que haja esse falar, esse entendimento, nós precisamos falar, mas precisamos ouvir. Precisamos enxergar além, abrir os nossos olhos, analisar tudo. Não agir por meio de emoções, não sermos precipitados. Todos nós erramos, todos nós, todos, sem exceção alguma. Todos nós erramos. E precisamos entender. Precisamos buscar compreender. Se nós queremos paz para a nossa vida, se nós queremos buscar caminhar em paz com o outro, a palavra do Senhor nos diz: tudo quanto depender de vós, buscai viver em paz com o outro. É lógico que muitas vezes não depende só de nós. E novamente entra o falar a linguagem, mas muitas vezes a pessoa não quer falar. Não, eu não quero. Não quero falar, eu quero só falar e pronto. Eu não quero ouvir. Mas o falar a linguagem é ouvir, é parar, é amar, é saber que se o outro errou, eu também poderia estar no lugar daquela pessoa e errar, ou talvez fazer algo até pior. Eu achava interessante no início da caminhada, quando as pessoas... Agora as pessoas pararam mais, mas antes falavam assim, se eu encontrasse com Adão e Eva, eles iriam ver. E eu falava assim, será? Será que se nós estivéssemos no lugar de Adão e Eva, não faríamos coisas até piores? Por que nós acreditamos que somente o outro? E Jesus nos mostra isso, irmãos. Nós precisamos, dentro do nosso lar, buscar ter entendimento, falar a linguagem do outro. No nosso casamento, com os nossos filhos. Falar não é impor, é uma troca. Eu preciso falar, mas o outro precisa entender aquilo que eu quero dizer. E é onde entra o amor, a compreensão, a compaixão, a bondade, tudo isso está no amor. Jesus nos ensinou isso. E nós precisamos tomar posse dessa estratégia para as nossas vidas, para que possamos evitar esse distúrbio que nós estamos, parecendo que nós estamos como na Torre de Babel, cheio de confusão nas nossas vidas, cada um quer falar mais alto que o outro, cada um quer ter mais razão que o outro, cada um quer ser mais do que o outro e não pensa no outro. Vamos olhar com amor. Vamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir. Quantas pessoas não conseguem ninguém para sentar e ouvir? Porque as pessoas não têm mais paciência ou não querem gastar o seu tempo para ouvir o outro. Mas e quando chegar a sua vez? Como que vai ser? Pensa como era se não fosse a intenção ruim do coração deles, mas eles falavam a mesma linguagem naquela torre. E dentro do nosso lar, principalmente dentro do nosso lar, nós precisamos sim aprender a falar todos a mesma linguagem. A linguagem do amor de Deus, a linguagem da compaixão, a linguagem do entendimento, a linguagem de perguntar, a linguagem da gentileza, a linguagem de fazer o outro aquilo que eu gostaria de que fizesse comigo, mas também a linguagem de saber o que o outro gosta e o que ele não gosta. É assim que nós aprendemos a linguagem do outro, saber o que ele gosta e saber o que ele não gosta. E eu vou fazer o quê? Não é só no sentido de agradar, mas eu vou estar usando a linguagem do outro. Não é a minha que o outro recebe, é a dele. Jesus nos ensinou isso e ele mostra isso
comigo e com você, porque até hoje Ele fala a minha, a sua, a linguagem de cada um daqueles que necessita. Então eu te convido, vamos buscar em Deus, pela nossa casa, principalmente, pelo nosso convívio familiar, pelo nosso convívio do dia a dia, seja no trabalho, na igreja. Vamos buscar em Deus, em amor, compreender, alcançar o coração do outro e falar a linguagem do outro, para que nós possamos buscar viver em paz. E isso depende de nós, irmãos. Depende de mim e depende de você. E Deus coloca isso diante de nós a cada dia. O que você quer escolher? O que é bom ou ruim? A bênção ou a falta dela? E Ele nos deixa o maior aprendizado que nós temos através do seu amor, através da sua vida, através dos seus ensinamentos. Traga isso para o seu lar, traga isso para o seu casamento, traga isso para a vida dos seus filhos, porque todos nós precisamos, principalmente dentro do nosso lar, falar a mesma língua. Amém? Vamos orar? Oh Deus amado e querido, te agradecemos por esse entendimento que o Senhor nos trouxe hoje, meu Deus. E eu te peço, meu Deus, por cada pessoa que recebe esta palavra, que está ali nesse conflito, talvez muito pior que essa torre de Babel ali, tentando alcançar o coração do outro, tentando compreender, tentando viver, buscar viver em paz. Ou outros que já estão tão cansados, feridos, que não querem mais saber. Mas o Senhor Jesus nos mostrou que isso é possível, que em amor nós podemos sim, principalmente dentro do nosso lar, falar a linguagem do outro. Eu oro pelas nossas vidas. Eu oro, Espírito Santo de Deus, e clamo ao Senhor para que o Senhor alcance as nossas vidas, para que o Senhor alcance os nossos corações, para que o Senhor nos ajude, para que haja dentro do nosso lar, com as pessoas com quem temos que conviver, que temos que lidar, que saibamos alcançar os seus corações, as suas vidas, que haja essa compreensão, esse entendimento, no nome de Jesus, no amor que há no Senhor. Nos ajude, Senhor, para que haja compreensão, para que haja entendimento, para que haja paz, Senhor, para que possamos falar a mesma linguagem e caminhar unidos. O Senhor mesmo nos diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Traga acordo, traga compreensão para as nossas vidas. Ajuda-nos a tomar essa estratégia, essa arma que o Senhor nos dá, que é o amor, para alcançar o coração do outro. Oh Deus, eu oro e te peço. Apresento também cada necessidade, cada pedido de oração que é colocado diante do Senhor nesta hora. Alcança nesta hora, interceda por cada um que recebe, que assiste essa palavra, meu Deus. Que essa palavra seja a flecha que acerta o alvo e que o Senhor traga esse entendimento, essa compreensão aos nossos corações e nos desperte sobre essa necessidade nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente.